Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco a respeito desse novo cenário político, né? Desse momento atual do governo Lula, né? E assim, pelo que tem se mostrado até em algumas pesquisas, é um cenário de otimismo, né? Por parte do mercado financeiro, por parte da população em geral, por parte do empresariado, enfim, gente. É um otimismo quase que generalizado, né? E é interessante a gente analisar essa questão, né? E para isso eu quero lembrar de algumas análises que eu fiz assim há algum tempo atrás, já no começo mesmo do governo, né, em relação às expectativas que eu tinha, né, em relação a isso. E para começo de conversa, gente, tem a questão das estratégias, né, do Lula, estratégias do governo em relação a, a condução da coisa, né, a condução do governo em relação ao Congresso, a relação com o Congresso, a aprovação de uma série de medidas, de uma série de programas, de algumas reformas também, como a reforma tributária aí. E são coisas, são vitórias, né, que o governo está tendo, que são muito importantes para criar esse cenário de otimismo, né? E eu falei isso já desde o do começo do governo, né? Quando eu citei essa questão de como o governo ele teria que buscar essa boa relação, né? E aprovar certas medidas, certos programas, justamente para ele poder ir ganhando mais poder e ganhando mais popularidade, né? Que a gente teve uma eleição muito dividida, né? Onde o Lula ganhou com um percentual de diferença muito pequeno. Então ele necessitava, no começo de governo, fazer ali já algumas medidas, trazer de volta alguns programas, quer dizer, criar todo esse cenário de otimismo e melhorar ali a relação com o Congresso para ter mais apoio, né, no Congresso também e aprovar outras medidas. Então, eu vejo que algumas pessoas estão questionando algumas coisas que não foram colocadas, por exemplo, nessa reforma tributária. Muitas delas ainda estão sendo discutidas para serem, né, acrescentadas, né, um pouco mais adiante, porque a ideia é justamente aprovar de início essa reforma sem que haja muita dificuldade, né? E o governo tem conseguido isso, tem conseguido dialogar bem com o Congresso, e isso gera esse cenário de otimismo também, porque dá uma estabilidade ao governo, né? Uma coisa que eu sempre rebati muito aqui foi que o Lula pode cair também, que nem a Dilma, não sei o quê. Isso é uma coisa, sinceramente, gente, que eu acho que é dita por alguém que não consegue entender o poder que o Lula tem, né? A articulação que ele consegue, né? E tudo mais, né? Então, assim, eu acho que essa comparação entre Lula e Dilma, ela é uma comparação muito indevida, né? Porque a habilidade política do Lula, de condução política, de conseguir fazer ali os acordos, é algo que não se vê em nenhum outro político do Brasil, pelo menos não com essa mesma habilidade, né? A gente tem um cenário muito complicado, então assim, para quem tá querendo aí, o Lula tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter calma, né? O Lula não pode ir com tanta sede ao pote. Agora, veja bem, é como eu falei, né? A partir do momento que o Lula vai ganhando mais popularidade, que o Lula vai conseguindo mais apoio, ele vai tendo uma margem ali de manobra maior, e a partir disso ele vai conseguindo implementar medidas mais interessantes, né, para o povo principalmente. Mas ele tem que sempre conduzindo a coisa de maneira em que vai agradando diversos setores da sociedade. O Lula ele não pode governar só para um ou para alguns setores da sociedade, tendo em vista o modelo ao qual
estamos inseridos, né? Então, assim, a gente tem que entender isso para a gente não cair num certo idealismo, né, gente? Que é uma coisa que eu falo bastante aqui, né? Análise política, ela não pode se misturar com o idealismo político, com o ideário político, né? O que eu tenho visto de algumas pessoas, né, é que elas misturam as coisas. Elas misturam, eu queria que o Lula fosse assim, eu queria que o Brasil fosse assim. Aí elas pegam e jogam tudo isso aí para cima do Lula, como se o Lula tivesse um poder supremo, né? Então, isso aí é algo que eu não consigo nem considerar, né? É difícil você considerar análises quando elas são feitas dessa forma, né? Elas são feitas sem nenhum rigor técnico, vamos dizer assim, né? Nenhum rigor político, na verdade, né? Porque a política, ela tem dessas coisas, né? A política real, a real politique, como muita gente gosta de dizer, ela está inserida dentro de uma realidade concreta, material, dentro de um panorama político, econômico, nacional e global que não pode ser ignorado, né? Não pode ser simplesmente deixado de lado e simplesmente vamos agradar um determinado setor aqui e tal e pronto. Aí, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu de certo modo com a Dilma, né? Acho que a Dilma ela era uma pessoa muito bem intencionada, era uma pessoa que tinha um projeto de país muito interessante, mas que ela não analisou todo um contexto político desfavorável, né? Que qualquer governante que queira de fato fazer alguma mudança no país consiga, né? É de fato uma barreira muito complicada. Então você tem que ter todo um jogo de cintura ali que infelizmente ela não teve, né? Então é lógico que não foi esse o único motivo e talvez nem tenha sido o principal motivo, né, para a derrubada dela. Acho que tem muitas outras coisas em jogo. Porém, gente, eu só estou colocando essa questão para dizer que esse medo exacerbado de uma queda do Lula, eu acho que ela não tem muita base concreta, entendeu? Eu acho que o Lula ele é um cara que ele consegue conduzir a coisa de uma maneira muito mais política mesmo, né? De tal forma que ele acaba conseguindo apoios improváveis, né? E isso já ficou provado no Lula 1 e 2, né? No Lula 1 e 2. Então, assim, eu acho que existe, apesar das grandes diferenças, né, desse ato aí de quase 20 anos, né? Mais de 15 anos, né, entre o fim do governo dele e agora, né? O fim não, né? Na verdade ali ele termina em 2010, né? Mas acaba que é um cenário que, apesar de muitas diferenças, né, a gente sabe que também tem muitas coisas que não mudam, né, gente, que permanecem, né. Então acho que é bom a gente também compreender isso, né, compreender que tem coisas que se transformam e tem coisas que não mudam tanto assim, né. Separar essas coisas é importante também para a gente não acabar simplificando demais a coisa, né? Então é isso, gente. Eu acho que o cenário é muito bom, no geral, né? Apesar de ter alguns defeitos, ter algumas falhas, ter algumas cascas de banana que talvez o Lula ainda esteja caindo, mas aparentemente ele está conseguindo conduzir a coisa de uma maneira muito boa, né? Sem grandes problemas, né? Então, as pequenas falhas, as pequenas coisas que acabam não dando muito certo, acabam até
sendo esquecidas rapidamente, dado as respostas concretas que o governo tem mostrado, né? Diversos programas estão começando a ser implantados, alguns novos, alguns mais antigos, né, como Minha Casa Minha Vida, e agora tem o novo do Desenrola Brasil, tem a questão do projeto do Voa Brasil, tem a volta de vários concursos públicos aí, né, sendo aí já autorizados, enfim. Como eu falei, no geral, temos um cenário de otimismo, né, onde há uma expectativa de melhoria nos diversos setores da economia, né, e tal. Então a gente espera muita coisa, né, para os próximos meses. Acredito que principalmente para o próximo ano, né, muita coisa mesmo aí, muitos resultados positivos, né. Então eu acho que esse apoio que o Lula estava precisando de início, ele está conquistando. Então isso já é uma grande coisa, né, para um governo que começou ali tendo uma oposição, um número muito grande de deputados como opositores. Então já só de você já ter ali essa mudança, esse apoio de muitos ali partidos de início improváveis, já é uma grande vitória, né? Faz com que aprove uma série de medidas que são essenciais para o Brasil avançar. Então, assim, esse vídeo é mais para falar sobre isso, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.